Uma vez eu recebi uma proposta para trabalhar como freelancer em um projeto onde eu ia construir o back-end da aplicação. Era um sistema de atendimento numa empresa que prestava serviços e o cliente, queria que eu fizesse o back-end e ele tinha um outro desenvolvedor que trabalhava no front-end. Era uma aplicação para web, Android e iOS com React Native. Segundo ele, o desenvolvedor dele não entendia muito de back-end e ele queria alguém mais experiente para tocar essa parte, que é a parte crucial, onde vai tratar os dados, regras de negócio e tudo mais. Aí o cara me ligou, a gente vai ter um papo inicial, a gente agendou uma data para realmente falar todas as regras de negócios e começar o processo de desenvolvimento. Eu desliguei o telefone e já saí todo animado, Opa, que da hora, eu ia pensando como é que eu ia fazer, qual que seria a arquitetura, os microserviços, sistemas de PubSub, qual banco de dados, se vai ser Postgres, se vai ser MySQL, se vai ser um MongoDB, não SQL, ou uma mistura dos dois. E se vai fazer em C#, PHP, Java, sabe? Você fica emocionado com as ideias e aí vai pensando assim nos projetos. Só que, alguns dias depois da conversa com o cara, eu percebi que o sistema dele não precisava de nada tão robusto quanto eu estava pensando, que era algo muito mais simples de fazer. E como ele já tinha esse cara que trabalhava com ele fazendo aplicação React Native, e era JavaScript, eu pensei, poxa, esse é um negócio tão simples que o desenvolvedor dele mesmo poderia fazer. Ainda mais que ele já sabe JavaScript, ele pode fazer alguma coisa com Node.js e utilizar Firebase, criar uns Cloud Functions, E aí, eu me deparei nesse momento de, poxa, e agora o que é que eu faço? Porque eu poderia vender para ele, sabe, um negócio gigantesco, super robusto, um monte de coisa, ganhar uma grana e estava feliz. Inclusive, ele era um cliente que tinha grana para colocar no projeto, tinha confiança porque eu vim de uma outra indicação de outro colega. Eu poderia fazer uma grana com esse projeto, mas eu pensei bem e eu decidi falar para ele, cara, é o seguinte, que tal você fazer com Firebase? Pede pro seu desenvolvedor aí, que ele já sabe JavaScript, está fazendo React Native, pede para ele usar Firebase, criar umas Cloud Functions lá, usar o Firebase Data Store, Firestore, usar lá o Push Notifications dele, e eu acho que isso já vai resolver seu problema 100%. Na hora, eu nem pensei em como é que ele ia reagir, mas para minha surpresa, ele ficou muito entusiasmado com a ideia, Aí eu me ofereci ainda para dar uns conselhos, mostrar como fazer a arquitetura do sistema e ajudar ali, até com a configuração inicial e dar o material para o desenvolvedor dele aprender essa tecnologia. E aí ele ficou feliz pra caramba, percebeu que ia economizar uma grana pra caramba com a solução, que ia conseguir entregar um negócio bem mais rápido do que ele estava imaginando e me agradeceu muito porque eu mostrei para ele que eu estava interessado em resolver o problema dele, não só em ganhar dinheiro. Depois daquela reunião, conversei com o desenvolvedor dele, mandei uns links, fiz uma chamada, dei uns tutoriais e o cara desembolou, colocou o projeto no ar e tá aí até hoje funcionando. Eu contei essa história para uns colegas meus depois, e teve uns que falaram assim: pô, velho, você é doidão, se fosse eu ia meter a ia cobrar pra caramba e entregar pra ele o projeto bem completo e tudo mais, e fazer uma grana. Você é bobo de perder essa oportunidade. Mas pra mim, era melhor resolver o problema do cliente de maneira simples, mais efetiva, mais barata, o cara vê o negócio rodando logo, o desenvolvedor dele também ia aprender a tecnologia, que dá pra fazer um monte de aplicativo por aí, por fora, e eu não ia criar um monstro que talvez até depois me mordesse, Ai, já aconteceu alguma coisa. Ai, tá doendo meu pescoço. Ai, ai. Ai, que dor. E hoje esse cliente continua falando comigo, me mandando mensagem, dizendo que o projeto tá rodando, tá feliz pra caramba, e já me indicou para vários outros clientes e outros projetos. E o que eu não faturei com ele nesse dia, nesse projeto, diretamente, eu faturei com indicações de outros clientes que ele me indicou e que realmente precisavam da minha ajuda e do projeto. Valeu muito mais a pena fazer isso, e isso me levou muito mais longe do que eu teria ido se eu tivesse vendido para ele uma obra super faturada que talvez até hoje estivesse me dando dor de cabeça para dar manutenção e resolver o problema do cliente. Então, o que é que você faria se fosse eu? Comenta aí.